Sejam bem-vindos a mais um João Mendes Entrevista. É um prazer estar com você novamente aqui e recebendo, mais uma vez, meu querido amigo Rogério Cunha, juiz de direito. Já tem aqui entrevistas com ele no nosso canal. Aproveite para assistir todas. Mas hoje a gente vai falar sobre a disciplina de Direito Tributário. Rogério é professor de Direito Tributário, um excelente professor, já carrega muitos anos de experiência, então ele tem muita coisa a compartilhar. O nosso foco aqui é te dar ferramentas práticas para que você consiga estudar essa matéria, que é uma matéria para muita gente meio assustadora, né? Mas vamos lá, não quero antecipar não. Rogério, meu querido, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Como sempre, João, sabe que é um prazer estar aqui contigo, sabe que tu é um dos amigos do coração e gosto muito de estar aqui para conversar contigo, para falar sobre as coisas do nosso dia a dia, né, no magistério, na atividade jurídica em geral. Muito bom, muito bom. Pessoal, como eu falei, tem entrevista aqui sobre a trajetória do Rogério, tem entrevista aqui sobre a carreira da magistratura. Não deixe de assistir, mas depois. Agora fica com a gente até o final, que a gente vai falar sobre direito tributário. Rogério, quando eu pergunto para os alunos sobre matérias que eles têm dificuldade ou matérias que eles acham espinhosas, a sua não é a que vence. Eu diria que empresarial, o pessoal reclama mais, né? Eu acho que depois de empresarial, para quem está na área federal, talvez previdenciário. Mas eu vou arriscar que tributário está ali entre algumas daquelas matérias que muita gente desce meio quadrado, né? Então, a nossa ideia aqui é tentar facilitar o estudo dessa matéria, né? Então, a minha primeira pergunta para você é: como estudar? Pergunta de US$ 1 milhão, né? Como estudar direito tributário? Assim, como é que a pessoa. Eu quero botar um seguinte cenário. Eu quero pensar numa pessoa que não tem uma base boa em tributário, ou não tem nenhuma, ou tem uma base muito fraca. Essa pessoa, ela não teve a matéria bem dada na faculdade, e talvez até por isso ela não goste, né? Uma pessoa que não tem uma base ou uma base fraca, não teve a matéria não foi bem dada e ela sente algum tipo de dificuldade, né? Estou pensando no pior cenário, né? O que que você diria para essa pessoa para ela começar a estudar e tentar virar essa imagem, ela começar a ter um pouco mais de prazer e estudar de forma efetiva direito tributário? É difícil, mas vamos lá. João, o É, grande problema para mim é que direito tributário nas grades das universidades, ela é muito mal colocada. Porque direito tributário é uma disciplina que pressupõe que tu tenha um bom conhecimento de direito administrativo e um bom conhecimento de direito privado, direito civil e também de direito empresarial. Porque essas três disciplinas elas vão se entrelaçar com o direito tributário. O que, que acontece? Acontece que às vezes o direito tributário ele está ali no quarto, no quinto semestre, bem no meio, onde o aluno está vendo, às vezes ao mesmo tempo, direito administrativo, direito civil, direito empresarial e direito tributário. E aí ele chega lá perfeito. no professor de direito tributário e ele vai falar sobre responsabilidade tributária nas hipóteses de cisão empresarial. E ele vai dizer, o conceito de cisão vocês viram lá em direito empresarial. E às vezes o aluno não viu. Então, esse é o grande desafio. Né? Depois, direito tributário é uma disciplina que é interdisciplinar. Eu preciso ter conhecimento das outras disciplinas. Esse é o segundo desafio. E para mim, o terceiro desafio é que direito tributário e processo civil são as duas disciplinas principais que nós temos mais déficit, mais tempo entre a norma base e a Constituição de 88. Então, se tu pegar lá o Código Civil já foi elaborado na Constituição de 88, mesmo que o projeto originário seja dos anos 70, né, ele já é um código que nasce com a mentalidade da Constituição. O Código de Processo Civil atual, idem. Lei dos juizados, lei de violência doméstica, lei de crime organizado, todas essas normas, elas estão já dentro da concepção da Constituição de 88. Processo penal e direito tributário
são duas disciplinas que os códigos são completamente dissociados da Constituição de 88. Então, por exemplo, tu vai lá e aprende, quando tá vendo lá no comecinho de direito constitucional, lá, que o professor chega para falar sobre os aspectos constitucionais do direito tributário, e ele vai dizer, são 5 espécies tributárias: imposto, taxa, contribuição de melhoria, contribuição especial e empréstimo compulsório. Aí tu vai lá no CTN, só tem 3. Só tem 3. E aí, como é que fica? Tu vai lá no CTN, o ITCMD está junto com o ITBI. Tu vai lá no Código Tributário Nacional, o empréstimo compulsório tem hipóteses de previsão completamente diferentes da Constituição. E aí tu fica com aquela coisa, vale a pena estudar a parte geral do Código Tributário? Já é um código estranho, João, porque o único código que a parte especial está na frente da parte geral. É estranhíssimo isso. Tu pega o Código Penal e o Código Civil, a parte geral, a parte especial. O Código Tributário é o contrário. Ele começa falando dos impostos, né? Ele até conceitua tributos ali do 1º ao 16, mas depois ele está falando dos impostos e depois que ele vai para a parte geral. Então, o aluno... Eu lembro quando eu fui pegar pela primeira vez um Código Tributário para ele na faculdade, isso lá em 95, eu nem tinha aula ainda, mas eu já era curioso, queria ver. Eu não entendi foi nada. Porque, peraí, o Código Civil eu estava estudando a parte geral. Mas então, e além disso, nós temos novos desafios que decorrem dessa peculiaridade. Direito tributário é uma disciplina extremamente jurisprudencial, principalmente em algumas bancas, como VUNESP, como CESP, como FGV. É extremamente jurisprudencial. E na jurisprudência eu tenho múltiplas fontes. Eu tenho múltiplas fontes. Então, pega lá no Supremo. No Supremo, eu tenho ações diretas de inconstitucionalidade como fonte de questões. Eu tenho repercussão geral como fonte de questões. Eu tenho recurso extraordinário sem repercussão geral como fonte de questão. Aí vai para o STJ. Eu tenho recurso repetitivo como fonte de questão. Eu tenho a jurisprudência do STJ não vinculante. E isso, paramos aqui, já temos 5 fontes de jurisprudência, onde, no concurso da magistratura, por exemplo, onde pode ser cobrado. Que não pode cobrar jurisprudência divergente. Né? Então, como a jurisprudência dos tribunais de justiça e dos TRF são um pouco mais divergentes, acabam não caindo mais em prova objetiva. Mas aí eu chego na segunda fase, eu não tenho mais essa barreira. E as bancas podem cobrar sua própria jurisprudência. Né? As bancas locais. Então, é uma disciplina desafiadora para o estudo. Mas qual é a minha principal dica para direito tributário? É entender a base. É compreender bem a parte geral. Quando tu compreende a parte geral, compreende os princípios, tá? Não aquela compreensão meio genérica que a gente tem, né? Que às vezes acaba sendo... eu não concordo com um determinado tributo, às vezes eu vejo isso na prática. Eu não concordo com um aumento de tarifa, um aumento de tarifa, um aumento de uma taxa, um aumento de um imposto em geral. Eu entro para discutir na justiça e eu alego o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade. Para concurso público, isso tu tem que ter o princípio tem que ter uma aplicação prática. Então, legalidade. A gente sabe que não existe tributo sem lei. Tá, beleza. Mas e o tema repercussão geral 829, por exemplo, que diz que se a lei fixar o teto, a administração pode fixar as faixas de incidência da taxa por outro ato. Então veio como a FGV já cobrou isso, por exemplo, veio o Estado Alfa, a lei disse que a taxa judiciária máxima é R$5.000, mas que o presidente do tribunal pode estabelecer faixas de incidência. Pode isso? Pode. E onde é que está a lei? A legalidade. Então, eu tenho esses desafios. Né? Então, o que eu recomendo? Estuda a base. Compreende a base do direito tributário. Compreende o que são as instituições. O que são as limitações constitucionais ao poder tributar. O que é uma imunidade. Né? Quais são as imunidades. Tá? Depois, quem é o sujeito passivo? O que é um contribuinte? O que é um responsável? Esse contribuinte é contribuinte de fato ou é contribuinte de direito? Porque tudo isso vai aparecer em outro momento. Então, se eu não faço esse estudo básico no começo, eu vou ter mais dificuldade de aprofundar. Eu sei que parece óbvio isso, mas às vezes a gente tenta
dar caminhos simplificados, né? E eu tenho uma frase que eu digo, João, que para todo o problema complexo existe uma solução muito simples, que geralmente não funciona, tá? Porque o problema complexo ele demanda várias soluções. Então, a primeira delas é focar no básico. E, gente, eu vou contar para vocês, a minha história com o direito tributário, ela começa da seguinte forma. Eu não dava aula de direito tributário, eu dava aula de direito penal e processo penal. Isso lá em 2006, há 20 anos atrás. E eu comecei a dar aula na universidade, da cidade que eu morava, que era a Universidade da Região da Campanha da Urcamp, como professor substituto de direito penal. Dava parte geral. Adorava. Eu tenho hoje, que está mais ali em cima, João, eu tenho uma estante inteira de penal que eu não uso mais, porque quando eu comecei na jurisdição, eu fui para o lado civil, gostei mais da parte civil, e estou até hoje nessa matéria. Não tenho. Mas ainda sei o que é, ainda sei explicar o que é valoração paralela da esfera do profano. Ainda consigo explicar. Né? Mas, e aí eu dava aula de penal e acabou o meu contrato. E meu contrato já estava terminando, eu encontrei a coordenadora no supermercado, a professora Neuza Cunha, que não é minha parente, apesar do meu sobrenome, e a Neuza falou, poxa, Rogério, que pena que acabou o teu contrato, uns gostam muito de ti, mas a professora de penal vai voltar. E eu não tenho penal. Tu conhece alguém que dá aula de tributário? Porque tributário eu tenho vaga. Eu falei, mas eu manjo tudo de tributário. Pode deixar comigo que eu assumo. Que eu queria dar aula na universidade. Inclusive, no ano seguinte, que eu dei, por ter pego o direito tributário, eu acabei pegando outra disciplina que era Introdução ao Direito 2, e nessa disciplina eu conheci a Ana Paula, que é minha esposa. Olha aí. Então, o direito tributário, de certa forma, me trouxe a minha esposa e meu filho. Então, olha eu isso. tenho uma gratidão. E aí eu comecei a estudar tributário, porque eu também patinava em direito tributário nos concursos. Eu tinha um aproveitamento ali na faixa de 60%, 70%. E eu comecei a me aprofundar. E o que eu fui fazer? Como eu tinha que dar aula de graduação, eu fui estudar o básico. E ao estudar o básico para dar aula, eu percebi que o meu desempenho nas provas passou de 50, 60 para 80, 90. Em alguns casos, 100. Então, por isso que o básico funciona. Né? E vejam, o básico é tu pegar um bom material de aula, né? Um material completo, não precisa exaurir, mas ele precisa te dar o conceito fundamental. Quando tu vai assistir uma aula de responsabilidade, tem que saber o que é responsabilidade tributária. Porque se tu sabe isso, quando a jurisprudência muda, tu te adapta. Porque, mudaram por isso. Eles passaram a entender. Antes entendiam isso, agora entendem isso. E acreditem no Brasil que o direito tributário é uma disciplina jurisprudencial, como o processo penal, e, portanto, está sujeita a constantes mudanças. Tá? A competência originária do STF, ela muda que nem aquele filme do Jack Chan, tira o casaco, bota o casaco. Extingue com o mandato, volta. Não extingue com o mandato, volta para cá. Por quê? A jurisprudência muda, ela é dinâmica, ela é fluida. Em direito tributário também acontece isso. Também acontece isso. Nós tivemos agora, por exemplo, no final do ano passado, nós tínhamos uma divergência jurisprudencial no STJ sobre o parágrafo único do artigo 130, que a primeira turma dizia que mesmo constando no edital, o adquirente ficava afastado da responsabilidade tributária no caso comprasse um imóvel em leilão. A segunda turma dizia que se o juiz botou no edital uma coisa que a lei não dizia, podia responsabilizar o comprador. Aí veio o STJ e pacificou a jurisprudência dele mesmo. A questão dos gases ventados é uma coisa que saiu no informativo, uma jurisprudência, beleza, mas se não me engano, da segunda, a primeira turma entende que gases ventados, eles não podem ser abatidos à base de cálculo. Então, assim, é uma disciplina difícil. Mas quando tu conhece o básico, tu consegue pegar um acórdão, consegue pegar um informativo e entender melhor. Então, a primeira coisa é estudar o básico. Estou bem no básico? O que é estar bem no básico? É tu não errar mais questão de parte geral do Código Tributário Nacional. Tá? Questão de lei seca, tu não pode errar mais. Quando tu chega nesse ponto, eu digo não errar mais, João, porque assim, é não errar em situações normais, né? Porque às vezes tu tá lá numa desatenção, numa questão que te leva a errar, tu erra. Eu falo assim,
Aquela questão do artigo 123 do CTN, tá? Que foi cobrada domingo agora no concurso do TJ Espírito Santo para cartório pela FGV. Tu tem que saber que o contrato não pode mudar a titularidade da relação jurídica tributária. Se a lei diz que eu sou contribuinte e o João é responsável, eu não posso fazer um contrato lá com ênfase quando eu dou aula, dizendo que o ênfase não é responsável por reter o ISS das aulas que eu dou. Eu não posso fazer esse contrato. Isso tem que saber, não pode errar mais isso. Pode errar uma questão ou outra por uma desatenção, mas no geral está certa quase todas. Depois, tu tem de estudar jurisprudência conforme a banca. Esse é um ponto importante. Por quê? FGV, ela tem uma preferência clara, ela vai mudando essas preferências, tá? Mas ela tem uma preferência clara hoje por tema com repercussão geral. Então, se tu está estudando responsabilidade tributária, qual é o tema com repercussão geral mais importante? O 201, que é o da responsabilidade tributária por substituição para frente. Se tu está estudando para uma prova do CESP, o CESP gosta também de jurisprudência, mas ele varia mais. O CESP usa mais jurisprudência do STJ. Então, tu vai para o informativo para ver a jurisprudência sobre, por exemplo, IPTU, que já caiu na prova do CESP, cobrando que quando o imóvel está invadido, por exemplo, pelo MST ou pelo sem teto urbano, né? Eu sempre esqueço o nome. Tu perdeu completamente o direito de uso, gozo e fruição, tu não pode pagar IPTU. Mas está na jurisprudência não vinculante, vou ter que conhecer essas aí também. Então, esse é o desafio. Eu digo que é um estudo progressivo. Começa pelo básico, aprende o básico. Aprende o que é uma imunidade, quais são as hipóteses de isenção. Depois tu vai subindo para a jurisprudência. Vai subindo para a jurisprudência. Muito bom. Você foi falando aqui, eu fui tomando algumas notas, e o primeiro ponto que eu anotei, foi um dos primeiros pontos que você falou que eu achei uma sacada genial do que você falou, e se a pessoa pegar isso e levar a sério, e eu vou levar a sério o que você falou, porque eu vou até, na minha organização, eu vou começar a pensar de como aplicar isso, que você não usou essa expressão, tá? Eu estou usando uma espécie de pré-requisito, estou botando entre aspas, né? Um pré-requisito, que seriam outras três matérias antes de tributário. Você falou de administrativo, civil e empresarial. Eu achei isso muito legal, porque apesar de eu estar distante de tributário há muitos anos, né? Assim, muitos anos, mas fez sentido na minha cabeça isso, porque de fato, administrativo, civil e empresarial vão trazer conceitos de institutos jurídicos que você depois transporta para o empresarial e vai fazer todo sentido lá, né? Então, eu queria repassar isso que você falou para chamar a atenção para o pessoal. Galera, está com dificuldade de tributário, talvez valha a pena dar um passo atrás, né, Rogério? Pega ali, vai uma varredura em administrativo, civil, empresarial e depois volta para tributário. Outro ponto que você falou, que eu achei muito importante também, é a própria organização do CTN, que a parte especial vem antes da parte geral. Então, assim, você mudar essa ordem no estudo. E aí isso me levantou uma seguinte pergunta, que é a pergunta que eu quero colocar aqui para você. Pensando numa matéria que não está tão sistematizada em termos de fonte normativa, porque você tem a Constituição, você tem o CTN, que é muito antes da Constituição, e, portanto, você tem ali vários pontos de diferença, como você falou, das espécies tributárias, enfim. E pensando que o CTN tem essa desordem interna, entre aspas, né? Você começaria pela Constituição e depois CTN, ou vai direto para o CTN, ou começa pela Constituição, né? Emendando essa pergunta com o chamado direito constitucional tributário, que sempre teve, entre aspas, presente, mas que com o Enan ele parece que tornou um destaque diferente, porque, afinal de contas, quando você olha no Enan, né, no Exame Nacional da Magistratura, não tem a matéria de direito tributário, mas quando você olha dentro de direito constitucional, o CNJ fez questão de dizer que dentro do direito constitucional você
vai ter a cobrança do direito constitucional tributário, né? Enfim. Então a pergunta é essa: começa pela Constituição, depois vai para o CTN, e, enfim, e como lidar com esse direito, esse chamado direito constitucional tributário? É exatamente isso. Começa pelo direito constitucional tributário. Tá, Até porque, quando tu começa pelo direito constitucional tributário, tu vai, enquanto for ler o CTN, tu vai já ter presciência daquilo que o CTN não foi recepcionado, obviamente. perfeito. Obviamente. Então, pega, por exemplo, se tu estudou o artigo 148 da Constituição, que fala sobre empréstimo compulsório, tu sabe os dois casos que ele é admitido, quando tu vai no Código Tributário Nacional e vai ler o artigo 15, que fala do empréstimo compulsório lá, tu vai ver que ele fala que cabe empréstimo compulsório para absorção temporária de moeda, que é o que se usava muito nos anos 80, né? Tu vai lembrar que tinha empréstimo compulsório do combustível, né? Empréstimo compulsório sobre passagem internacional, sobre a questão de moeda estrangeira, que lá no meio dos anos 90 e começo dos 2000 ali, tinha muitas ações na justiça para recuperação do empréstimo compulsório de combustível, que era para tirar dinheiro de circulação, para tentar combater. Não tem mais essa causa. Então, tu já vai saber, ó, isso aqui não vale. Quando tu vai ver repartição de receita no CTN, tu vai ver que nada dali bate com a Constituição mais. Então, tu começa pela Constituição. A Constituição é o básico. Ali tu vai entender os fundamentos do direito constitucional. Primeiro, os princípios do direito constitucional, tanto os princípios estruturantes do artigo 145, inciso 3, parágrafo 3º, artigo 145, parágrafo 3º, quanto os princípios limitadores ao poder de tributar, que é o artigo 150. Tu vai entender imunidade, né? Tu vai entender competência tributária, tu vai entender repartição de receita tributária. E se, por exemplo, tu entender repartição de receita tributária bem em profundidade, que é uma matéria de direito constitucional tributário, tu vai, em média, ter um aproveitamento só nisso. 20% das questões da FGV são sobre isso. Quase Olha 20%, só. 18% e alguma coisa. É o tema mais cobrado pela FGV histórico, Eu, quando tu pega de 2020 para cá. quando eu vejo alguma coisa que tem esse nível de importância, e eu não estou falando só da repartição tributária, estou falando do direito constitucional tributário, e considerando que é uma matéria, é uma parte da matéria que é a base do restante, quando eu vejo isso, eu costumo sugerir para o aluno o seguinte: olha, antes de ir para o restante, passe por essa parte 2, 3 vezes, né? Eu te ouvindo, não sei se você aconselharia isso, mas eu te ouvindo e alguém perguntando para mim, professor, né, como coordenador do curso, o que que você sugere de estudar tributário? Eu ia falar assim, ó, depois de te ouvir, tá? Eu vou falar o seguinte: olha, comece com o direito constitucional tributário, pegue esse direito constitucional tributário e veja e reveja umas 2, 3 vezes. Depois você vai para o CTN, para você, quando chegar no CTN, chegar com um direito constitucional tributário muito sólido. Faz sentido para você? Faz todo sentido. Faz Legal, todo sentido. legal. Até porque, isso vale também para quem é da graduação, na graduação, o que a gente observa alguns pontos de direito constitucional? Nos cursos preparatórios, isso reduz, né? Porque o professor tende a dar todo o conteúdo dele sempre. Mas na graduação, a gente acaba vendo, às vezes, aquele jogo de empurra, que coloca o aluno no limbo. O professor de direito constitucional, ele vai lá e dá na graduação teoria da Constituição, controle de constitucionalidade, competências constitucionais. Aí, quando chega lá em direito constitucional tributário, eles dizem, não, isso aí vocês vão ver em tributário. E aí o Aí, tributário depois joga para tributário 3 anos depois e diz, peraí, não vou te explicar o que é o princípio da legalidade. Isso aí é matéria de direito constitucional. E aí o aluno fica no limbo. Em curso preparatório, tu não tem isso, porque o professor de constitucional recebe todo o conteúdo, ou o curso especializa. Né? isso. Então, lá nos cursos por exemplo, eu dou aula de direito constitucional tributário. Perfeito. Tá? Então, o aluno vê o conteúdo, não tem jogo de empurra. Mas, Inclusive, Rogério, por causa disso, no regular desse ano, a gente já mudou para deixar claro que dentro do direito tributário vai ter direito constitucional tributário. Exatamente porque para não tirar, para sair desse limbo. E eu reconheço que há esse limbo. então, o que acontece? Por que tem que começar por direito constitucional tributário? Porque primeiro tu vai usar no ENAM e em qualquer concurso. Então Uhum. não é como, por exemplo, eu faço concurso para juiz, para promotor e para delegado. Tá. Aí tu vai estudar regime jurídico da magistratura. Só vai usar concurso para juiz. Claro.
Direito constitucional tributário, tu vai usar Para para o tudo. ENAM, para o ENAC, tu vai usar para concurso de delegado, que cai tributário, para concurso de Ministério Público, para concurso de defensoria, que cai tributário. Então, esse é o básico. ENAC, para quem não sabe, é o Exame Nacional dos Nacional de Cartórios, né? Cartório. Perfeito, isso. Só para. Vai usar para todos os concursos que cobrem direito tributário. Tudo isso ali tu não perdeu. Então, esse para mim, é o fundamento, é começar estando pela base. Perfeito. Direito constitucional tributário. Depois, a lei seca do direito tributário, que é a parte geral, a partir do artigo 100 do artigo 100 do Código Tributário Nacional. Tá? E ali, isso é importante, porque se tu gestor de direito constitucional tributário, tu já percebe onde tem coisa que não se encaixa. Quando tu estuda lá o artigo 3º, os tributos são impostos, taxas, contribuição de melhoria. Opa, tu sabe que não, mas peraí, tem mais duas, é que o Código Tributário é de 66 e a Constituição de 88. Então eu já sei, ó. Quando eu leio no Código Tributário imposto, taxa, contribuição de melhoria, eu vou ler na minha cabeça imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais. Então, fez isso, conseguiu ter um aproveitamento bom nessa parte de direito constitucional tributário, né, que já vai ser muito grande, não é pouca coisa, tá, em termos de cobrança. E com a parte de lei seca do Código Tributário Nacional, agora tu parte para a jurisprudência, tu parte para estudar, revisar o conteúdo com base na jurisprudência. Aí tu vai precisar conhecer repercussão geral, ADIM, vai precisar conhecer repetitivo, porque aí tu vai entrar lá nos impostos em espécie, aí sim, tu vai entrar no imposto em espécie já conhecendo essa jurisprudência do STJ e do STF. Isso é muito bom. Pessoal, essa orientação que o Rogério está passando é ouro. Ouro em pó, ouro em barra, ouro líquido, ouro tudo. Porque ele está te dando uma forma de organizar o estudo e o pensamento para que quando você chegue na jurisprudência, você consiga navegar bem na jurisprudência. Porque a dificuldade que as pessoas têm de jurisprudência, Rogério, tipo assim, ok, eu sei ler, né? Eu tô lendo e tá aqui, mas eu não tô entendendo nada. Por quê? Porque naquele julgado, falando sobre um tributo XPTO, que numa situação tal, com fato gerador tal, na hipótese tal, na exceção tal, a pessoa não sabe nada, porque ela fica perdida, porque faltam os conceitos básicos, faltam os fundamentos. Rogério, caminhando aqui para o final, então, só sintetizando e caminhando para o final para fazer a pergunta final, que vai ser o fechamento. Então, entre aspas, pré-requisitos administrativo, civil e empresarial, beleza. Perfil da cobrança, de forma geral, é jurisprudencial. Isso nos leva a múltiplas fontes, porque a gente tem STF e STJ, e dentro do STF e do STJ você tem lá os diversos canais processuais. Vou simplificar assim, né? Seja repercussão geral, no RE, ADI, controle, repetitivo, enfim, né? Você tem ali, então, começar pelo direito constitucional tributário, para depois ir para o CTN. No CTN, começar pela parte geral, que é a partir do artigo 100, depois a parte especial, que está no início, é uma ordem meio estranha, né? Mas faz mais sentido, né? A dica que você deu é entender bem o básico, e você usou essa frase que eu adorei. Você falou assim: o básico funciona. Né? Você repetiu isso algumas vezes: o básico funciona. Ótimo. Se a gente tivesse parado aqui, para mim já teria sido espetacular. E aí a última pergunta é, Rogério, apesar de você ter dado essa uma espécie de roteiro, eu quero descer para um segundo nívelzinho, que é o seguinte: se eu sei que a pergunta talvez seja um pouco cruel, mas se você tivesse que escolher três grandes temas de tributário, quais seriam? Eu antes quero avisar o pessoal por que eu estou dizendo que a pergunta é cruel. Porque você escolher três grandes temas pode variar de acordo com a prova, né? Ou da banca ou da carreira. Mas no geral, quais seriam três ou quatro grandes temas de tributário que você diz o seguinte: olha, pessoal, no geral, os concursos jurídicos, esses três temas costumam ser os três temas que são muito cobrados. Sem uma ordem específica, mas repartição de receita tributária, Tá? ICMS e limitações constitucionais ao poder de tributar. Aqui, limitações entendendo princípios e imunidades, né? Tá.
esses dois. Se fosse dividir, seria princípios do direito tributário e imunidades, aí daria 4. Mas esses três, se tu dominar repartição de receita tributária, tu tem uma chance em cada... duas provas tem uma questão da FGV sobre isso. No Exame Nacional da Magistratura, por exemplo, de 4 provas, né, que nós tivemos 3 exames, mais a reaplicação em Manaus, de 4 provas, nós temos 4 questões de repartição de receita tributária. Em 4 provas. Olha só, perfeito. Então, assim, uma não teve e uma teve 2. Então, assim, repartição de receita tributária. Imunidades, tá? Para pegar o tema, o ENAM de novo, só para ter uma prova específica como base. Tivemos de 4 provas presente em 2. Tá? E se botar limitações, nós tivemos de 4 provas presente em 3. E depois nós temos ICMS, que é um tema que tu vai usar em qualquer concurso que cobre impostos em espécie, o imposto mais cobrado é o ICMS. Perfeito, perfeito. E aí, eu sei que só o pessoal saber que você está usando o Enan como referência, é apenas como uma referência. Com uma referência. Mas. Pegar uma prova que a gente consegue ver isso mais claro numa prova que tem 4 edições. Perfeito, parecidas. recente, exatamente. Mas isso vale para as carreiras jurídicas em geral. Rogério, muito obrigado. Foi excelente, muito prático. Pessoa que assistir, botar em prática isso aqui, vai longe. Meu amigo, obrigado, cara. Eu te agradeço. O prazer é sempre meu, João. Beleza. Galera, não esquece de curtir, comentar e compartilhar os 3 seis fundamentais, né? Os 3 seis básicos, olha que o básico funciona, então vai lá, curtir, comentar e compartilhar. Se inscreve no canal, ajuda a gente, que a gente continua aqui te ajudando. Beleza? Valeu, pessoal. Abraço.